O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, na verdade, eu vou tratar de 3 assuntos, né? Um conjuntural específico, outro uma leitura estrutural e, por fim, boas-vindas. Com relação ao aspecto conjuntural, como já amplamente veiculado na mídia, né, o atual presidente está na Europa em comitiva, e eu queria, na verdade, trazer aqui uma complementação a uma coluna de 4 anos atrás, em que, à época, o então presidente Jair Bolsonaro comemorava os avanços nos acordos entre Mercosul e União Europeia, em que, obviamente, se a gente pensa que os acordos na magnitude em que Mercosul e União Europeia estão o mais próximo possível das teorias econômicas de livre comércio, afinal de contas, estamos falando de acordos que envolvem 32 países e que, no bojo dessas tratativas, estão questões tributárias, questões de isenção de tarifas, o que tornam os modelos de comércio internacional mais próximos da realidade. Então, a visita do presidente Lula a Madrid, numa tentativa de aproximação da finalmente assinatura desse acordo e implementação de 2 imensos blocos que têm interesses muito conjuntos e, ao mesmo tempo, representam diferenças similares, né, por mais esquisito que isso possa parecer, mas no sentido de que são vários países com realidades próximas e distintas o suficiente para termos distribuições desiguais dos ganhos e das perdas do comércio internacional. Então, sem dúvida, esse é um acordo de uma ampla envergadura que está atualmente em discussão a restrição da França, né, fazendo uma espécie de condicionalidade da assinatura do acordo com as questões ambientais e o fato de que os países devem estar comprometidos com a redução de emissão de carbono, enfim, né, a pauta ambiental, que obviamente faz sentido, mas tem como pano de fundo uma disputa pelos bens agrícolas e como a entrada do Mercosul, em especial do Brasil, vai fazer com que as proteções típicas aos agricultores, né, a indústria agrícola, a atividade agrícola na França seja comprometida. Então, esse é o pé do acordo, esse é o pé que está o acordo. Reitero aqui que, obviamente, quando a gente olha para o tamanho dos 2 blocos, a integração e, principalmente, as possibilidades que tem, me parece promissor. Bom, logo, obviamente, né, me parecer não quer dizer muita coisa, mas enfim, mas eu acho que essa é a análise, assim, é o que mais próximo a gente pode chegar, né, de uma estrutura mais livre de comércio, mas como toda teoria já prevê, né, existem sempre os ganhadores e os perdedores do comércio internacional. Então, por mais que a gente possa ter uma série de facilidades, tanto no processo de exportação, quanto a importação de bens e serviços, lembrando, né, o que eu costumo sempre falar, o balanço de pagamentos é uma espécie de raio-x temporal de um país, né, em que as vendas representam o passado, as compras o presente, os investimentos para onde o país vai, né, no futuro. Então, obviamente, a abertura comercial e a entrada de novos países vai impactar, sem dúvida, alguns setores,
E há sempre de se olhar atentamente para quem vão ser os perdedores no acordo, para que a gente possa não ter uma espécie de reedição limitada dos processos de liberalização da década de 1980 e 1990, especialmente aqui no Brasil. Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, que é radicalmente diferente desse, é o fato de... É uma série de reportagens que saíram na mídia essa semana sobre saúde da mulher. Eu sempre acho isso muito interessante, como vocês sabem, já falei 1 milhão de vezes sobre como pensar a nossa sociedade pelos recortes de gênero, raça, interseccionalidade, de alguma forma traduzir a vida que a gente leva, a realidade que muitas vezes nos é apresentada e muitas vezes nos massacra. Mas, quando eu falo o termo saúde da mulher, muitos de vocês talvez já estejam condicionados, como eu estou, a ouvir saúde reprodutiva. E parte dessas reportagens vem justamente a tirar o estigma de que mulher só é digna de cuidado quando a gente fala da saúde reprodutiva dela, ou do corpo dela, ou dos eventuais distúrbios psíquicos que lidar com o corpo acabam provocando nas mulheres. Uma delas é uma pesquisadora que é uma reportagem bem longa na BBC, que passou 20 anos estudando assim, a mulher por dentro, as pessoas por dentro, né, fazendo uma investigação de cérebros, enfim, e foi mapeando muito das doenças que nos acometem. Então a gente tem mais chance de desenvolver o Alzheimer, os nossos sintomas de doenças cardíacas e de acidente vasculares são diferentes e muitas vezes isso impacta a eficácia do tratamento. A mudança do nosso cérebro nos 3 períodos bem marcados, a puberdade, a gestação e a menopausa, representam perdas que depois podem se traduzir em ganhos, como um uso mais eficiente das informações. Enfim, uma série de descobertas que, obviamente, eu não sou da área de medicina, mas revelam que muitas das nossas perdas econômicas e sociais, associada, por exemplo, a uma matéria que saiu no Valor, e deixo aqui uma espécie de protesto com o título, né, de os Estados Unidos perdem não sei quantos bilhões por conta da menopausa. Depois a matéria vai dizer que, na verdade, não deveria perder, porque a gente deveria ter um acesso mais digno e mais... Enfim, na verdade, investimentos maiores para que a gente não precisasse sofrer tanto com esses efeitos, mas a leitura, né, dessa construção narrativa que teve essa semana, na semana passada, com essas notícias, evidencia que alguns pontos que eu acho muito interessante da gente pensar. Assim, primeiro, que a ciência não é neutra, né? Então, eu vou, inclusive, deixar na minha dica, né? Por exemplo, como foi instituído o exame Papa Nicolau para as mulheres, é uma história horrorosa, e eu vou deixar aqui a dica para vocês ouvirem, não vou reproduzir. A forma como a nossa saúde é tratada, a forma como a gente se insere socialmente, e a partir muito das nossas questões de saúde, que não necessariamente são específicas, mas não são lidas, elas revelam um pouco dessa não neutralidade científica na hora de escolher pesquisas, investimentos e como chegar a tratamentos eficazes e específicos para os problemas. E isso é, sim, um problema econômico, porque, afinal de contas, você está falando de metade da população mundial que simplesmente vai passar por mais degraus, vai passar por mais percalços e desafios para se manter numa estrutura produtiva, que é a nossa fonte de liberdade. Assim, gostemos ou não, uma sociedade capitalista, ela traz como a porta da liberdade, a porta da esperança, né, os ganhos econômicos. Então, quando de alguma forma nós temos, já temos conhecida e mais batido que Chantilly, a barreira maternidade e a barreira gestação, né, afetando
a nossa permanência no mercado de trabalho, a nossa manutenção no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a gente agora vê que não só uma definição e uma divisão sexual das tarefas entre o que é ou não remunerado, entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado, mas também o próprio cuidado da saúde, que é a principal fonte que se tem de observar como que isso afeta a produtividade, não só dos indivíduos, mas do mercado de trabalho no geral. Então, o fato da gente não ter acesso aos melhores cuidados e, antes disso, aos melhores diagnósticos, porque, afinal de contas, né, devem ser específicos, acaba trazendo um inequívoco abalo econômico que, no fim das contas, vai deixando muitas mulheres para trás, vai deixando muitas de nós para trás. Então, eu acho, assim, eu leio com muito entusiasmo a ideia de que os editoriais estão, de alguma forma, divulgando isso, estão, de alguma forma, deixando a apresentação desses resultados, a apresentação dessa leitura do que é a evolução da medicina e como ela não olhou para a gente em muitos aspectos, porque agora a gente já tem um caminho aí aberto para tentar reverter um pouco essa história. Ao mesmo tempo, né, como eu disse, assim, olhar uma chamada de uma matéria dizendo que os Estados Unidos perdem não sei quantos bilhões de dólares por conta da menopausa, ainda tem um resquício de como nós somos o gênero, né? Então, como, de alguma forma, a nossa existência é o que é diferente, é o que não é a norma. Enfim, né, acho que esse é um assunto de sempre, espero que não para sempre, mas talvez todos nós aqui que estamos compartilhando essa coluna não viveremos o suficiente para ver essa alteração, mas é definitivamente um assunto que afeta tanto a economia em termos macro, pela redução da produtividade por algo que não deveria reduzir produtividade, seria simplesmente uma acomodação dos cuidados, como individualmente, porque o não acesso à renda ele é muito mais do que um salário menor ou um não salário. Ele representa uma privação de liberdade da própria existência de muitas mulheres, que a gente sabe que se mantêm em relações abusivas, em condições precárias, porque não tem a chave da liberdade que na nossa sociedade ainda está altamente associado a um poder aquisitivo alto. E por fim, estou aqui para dar as boas-vindas à nova integrante, e agora não seremos um trio, seremos um quarteto. Seja muito bem-vinda, Silvia. Espero que um dia a gente possa marcar todo mundo para fazer o programa juntos. E é isso. Bom, a dica do que eu referenciei, a questão do exame, é o Bom Dia Óbvios, o último que saiu, e eu vou pedir perdão, e eu vou fazer uma edição bem vida real, assim, né? Eu vou mandar um complemento para dizer exatamente o nome da pesquisadora, para que não falhar com vocês. É isso, pessoal. Beijos, uma boa semana, a gente se vê na próxima semana. Eu referenciei tanto essa matéria, é uma matéria da BBC, o que uma pesquisadora aprendeu ao estudar 20 anos o cérebro das mulheres. É Lisa Moscone o nome da pesquisadora. Muito bom, ela tem um TED Talk também, como a menopausa afeta o seu cérebro, então, assim, super recomendo. Pessoal, a dica é o Bom Dia Óbvios, de número 187, com a pesquisadora Monique Machado, e o nome do programa, Se Eu Parar, Eu Vou Ficar para Trás, ou Se Eu Desacelerar, Eu Vou Ficar para Trás. Essa é a dica de hoje. Beijo.